E agora vamos falar sobre saúde? Presta atenção aqui comigo. O Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição médica de terapia hormonal e anabolizantes com finalidade estética, mas muitas dúvidas surgem com essa resolução. Assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Bem, como eu disse, o Conselho Federal de Medicina proíbe prescrição médica de terapia hormonal e anabolizantes com finalidade estética. E para tirar as dúvidas dos telespectadores ao vivo, eu estou recebendo a endocrinologista, a doutora Aline Pinho, que vai participar desse momento com a gente. Obrigada pela presença, doutora. Bem-vinda ao Balanço Geral Amanhã. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, podendo trazer esclarecimentos à população. A gente agradece demais. A doutora Aline Pinho é endocrinologista e a partir de agora você também pode interagir e mandar as suas perguntas pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Vamos então às primeiras participações aqui no telão do Balanço Geral, com a participação do povo. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Eu me chamo Bruno. Eu gostaria de saber por que ficou proibido o uso da testosterona sem que a gente precise comprovar. Excelente pergunta. Na verdade, essa utilização de testosterona sem deficiência, ela nunca foi orientada nem permitida, né? É preciso a gente entender que existe no corpo um equilíbrio endócrino. Então, se você começa sem necessidade, dá um hormônio, aquilo ali vai deslocar o eixo para outros pontos. Por exemplo, o excesso de testosterona, você vai ter um aumento na produção de estrogênio. Então, o paciente ele pode começar a apresentar ginecomastia. Se essa testo estava boa, você aumenta e a progesterona não sobe, esse paciente ele começa a apresentar irritabilidade, ou seja, transtornos de humor, agressividade, a chance dele se precipitar, dele entrar numa briga, numa confusão é muito maior. Fora os tão conhecidos problemas da parte cardíaca, de sobrecarga hepática e muitos outros que qualquer substância que está sendo utilizada sem necessidade pode ocasionar. Então, por isso que é tão necessária a prescrição. Isso. E lembrar também que o Conselho, ele em nenhum momento proibiu a utilização que já estava em bula, né? Então, assim, todas as utilizações que você já tem um respaldo científico, elas continuam sendo permitidas. O que foi proibido foi a utilização meramente estética, a utilização para o ganho de massa apenas estético, não para aquelas doenças que já haviam sido bem regulamentadas, que há benefício. Vamos a mais participações aqui com a doutora Aline Pinho, endocrinologista. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Meu nome é Karen. Queria saber se os atletas não podem usar mais anabolizantes. Outra excelente pergunta. A pessoa está arrasando, né? Então, assim, a utilização não só de esteroides, como de diversas substâncias é proibido nos atletas. A gente conhece histórias até de atletas que foram banidos de Olimpíadas ou da carreira esportiva por conta de uso de substâncias que a gente chama ilícitas. Os atletas profissionais, eles já passam por exames de doping antes das competições. Esses exames, eles são feitos para se captar substâncias ilegais em cabelo, urina e sangue. O que talvez se precisasse um pouco mais era da fiscalização também em atletas amadores, né? E de um trabalho intensivo de educação da população, que se deve evitar estar utilizando substâncias sem que haja uma necessidade, principalmente se pode haver um dano. Vamos a mais perguntas aqui. A comunidade, a população participando ativamente do Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Eu sou a Clara Larissa e vim aqui saber quais os problemas no organismo que fazem a gente utilizar anabolizantes. Os problemas, eu creio que ela está perguntando quais seriam as indicações. Exato. Quais seriam os problemas que permitiriam o uso de anabolizantes com prescrição médica? Perfeito. As situações mais comuns são os pacientes que têm perda de massa muscular em decorrência de doenças médicas, pacientes com HIV e AIDS, alguns tipos de anemia que elas não melhoram, por exemplo, com as indicações normais de anemia, transtornos de desenvolvimento, tem até algumas síndromes, por exemplo, como a síndrome de Turner, em que o benefício também já está bem estabelecido, e outras situações que possam estar levando à sarcopenia. Algumas vezes até o tratamento de obesidade, quando ela vem junto com a sarcopenia, que é a perda de força muscular e de volume muscular, a utilização desses esteroides, ele estaria indicado. Entendi. Lembrando que a sua participação é muito bem-vinda, você que malha, você que é atleta, você que
tem dúvidas sobre essa prescrição médica, sobre essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina? Participe, envie a sua pergunta na mensagem, lembre de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Mais participações aqui no nosso telão, hoje falando sobre a necessidade da prescrição médica para uso de anabolizantes. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Tamires, eu sou Elis Regina e gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as prescrições dos hormônios que não podem ser utilizados sem a comprovação científica? Perfeito. Qualquer hormônio, né? Como a gente começou, quando você tem um eixo regulado e você dá uma medicação sem necessidade, você está desregulando esse eixo. Então, seja o uso de esteroides anabolizantes, seja a utilização de hormônio de crescimento para quem não tem deficiência ou qualquer outra substância hormonal, você pode desregular. Lembrar também que o próprio anticoncepcional, por exemplo, ele desregula o eixo. É porque a gente entende que o benefício, por exemplo, de evitar uma gestação indesejada, ele é maior do que o risco da medicação. Mas qualquer substância hormonal, ela tem risco e ela precisa ser bem indicada de acordo com a característica do paciente, de acordo com a necessidade e com o tempo adequado também de uso. Muita gente já participando aqui, eu interagindo pelo WhatsApp do Balanço Geral com a telespectadora Valmira Barros, ela que está acompanhando o programa do Bugio aqui na capital. Um grande beijo para toda a comunidade do Bugio. E a Valmira, ela pergunta assim, ela fala: bom dia Tamires, bom dia doutora. Qual seria a melhor maneira da tonificação natural, né? Porque ela comenta aqui que está perdendo naturalmente a massa muscular, está com 56 anos e só faz caminhada. Qual seria a orientação para essa telespectadora? Pergunta excelente, né? Então, com 56 anos, provavelmente ela já deve ter entrado em menopausa, né? Não sei se ela teve indicação de fazer uma reposição hormonal. Se ela fizer, ela já vai ter uma preservação muito grande de massa muscular, não é? Porque na mulher quem previne isso é o estrogênio. Mas por um acaso ela não pôde fazer ou não teve uma indicação de fazer, existem várias formas de você estimular a via de sinalização muscular, que chama-se via da mTOR. Uma das substâncias, por exemplo, é a leucina, que estimula essa via. O exercício físico também estimula, principalmente os exercícios de força, os exercícios que levam a atividades de resistência, tá? Então, a caminhada ele é uma forma de exercício, é muito melhor do que não fazer. Ela não seria, talvez, a mais, vamos dizer assim, indicada para o que ela quer, que é a tonificação muscular, recuperar essa perda da massa magra. Mas pode ser feito. Uma dieta também adequada, né? Uma dieta que esteja bem calculada com as quantidades de proteínas e dos outros macros que são necessários. Existe um erro de dieta muito grande. Manter esse intestino ativo. A gente sabe que com o envelhecimento você vai tendo perda de captação de nutrientes. Então, muitas vezes o que você comia 10 anos atrás, que conseguia manter os níveis dos seus nutrientes, hoje não consegue. Então, você vai precisar fazer um ajuste. E tem várias outras substâncias na literatura que podem contribuir, como o uso da creatina, o uso da BCAA. É porque é muito importante avaliar quais são as suas necessidades, em que é que para você está provocando a perda, né? Então, é erro alimentar, é o volume de exercício que está pequeno. O sono também das pacientes menopausadas, ele começa a ter um declínio muito grande. E a gente entende a importância do sono no balanço dos hormônios, principalmente no cortisol, no pico de testosterona. Então, qualquer situação que leve também a um desbalanço de sono, e na menopausa ele é muito comum pela queda dos níveis de estrogênio e também dos níveis de progesterona, isso interfere também com esse processo regenerativo do sono. Perfeito, doutora Aline Pinho. Tem mais uma pergunta, uma última pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Leandro. Eu gostaria de saber o que diz a lei com relação aos cursos que faz apologia aos usos de anabolizantes. Assim, tecnicamente, né, essa apologia ao uso de anabolizante apenas por motivos estéticos, ela nunca foi permitida. Se ensinar sobre o uso de anabolizante, ela é importante, ainda mais numa população que vem envelhecendo, numa população que vem perdendo massa muscular. Hoje a gente tem pacientes, inclusive, com obesidade e que tem pouca massa muscular, ou seja, que são sarcopênicos, ou seja, a gente tem realmente uma quantidade grande de pacientes precisando de orientações em relação à manutenção de massa. Lembrando também que se você faz uma atividade de forma preventiva, muitas vezes a gente nem vai se deparar com essa situação, né? Então, assim, qual é o melhor momento da mulher se preocupar com essa perda que viria de menopausa a partir dos 40?
Então é importante que se tenha orientações dessas pacientes a partir de 40 anos sobre alimentação, sobre sono, sobre atividade física, para minimizar esse processo de perda. E o homem também, apesar dessa perda ser mais lenta, né? O homem ele não entra numa fase assim de menopausa, é importante que ele tenha orientações em relação à atividade, pouca ingesta de bebida alcoólica, regulação de sono, para que se evite perdas. Mas se ainda assim a gente se deparar com situações médicas, clínicas, como a gente falou, câncer, HIV, distúrbio de crescimento, a gente vai ter a indicação. Então os cursos eles vão continuar sendo dados com esse intuito. Agora, daí se falar de implantes para beleza, chips apenas com manifestações estéticas, utilize tal coisa e ganhe massa, falsas promessas, né, ou utilização inadequada, isso está terminantemente proibido e isso pode ser denunciado nos canais do próprio Conselho de Medicina. Ok, doutora Aline Pinho, a gente agradece a sua participação aqui com a gente no Balanço Geral, agradecemos as suas informações e as suas orientações para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, bom dia.